bate-papo fundamental. Hoje nós vamos conversar sobre frações. É um tema do nosso dia a dia. Eu, professora Marli Dias Ribeiro, vou estar com vocês batendo um papo fundamental sobre frações. O conceito de frações, onde surgiram as frações, ideias de fração, como podemos representar as frações e também, ao final do nosso programa, tem uma curiosidade. Você sabia que matemática, música e fração tem tudo a ver? E então, vamos iniciar a nossa aula de hoje? Vem pra cá! Pois é, como surgiram as frações? No Antigo Egito, quando o rio Nilo transbordava, as águas inundavam todas as regiões. E aí, os proprietários, para não perderem as suas terras, marcavam esses territórios em pedaços, em frações. E para isso, eles usavam cordas. Exatamente, eles usavam cordas. Foi daí que surgiu a ideia de fração. Mas o que a corda tem a ver? Bom, eles iam medir os seus territórios e eles percebiam que aquele pedaço de corda nem sempre dava o território para medir o território sem precisar fracionar e repartir. Resolveram então partir a corda em pequenas frações iguais. E aí surgiu a ideia de fração, que é muito parecida com a ideia de fração que usamos até hoje. Em matemática, a fração é uma divisão em partes iguais. Esse conceito de fração envolve uma série de rotinas do nosso cotidiano. Muitas vezes nós esquecemos que a fração não é só aquele desenho de pizza que acostumamos a aprender lá nas séries iniciais. Eu pegava uma pizza e dividia em partes iguais. Mas a fração é muito mais do que isso. Então, onde podemos encontrar tantos conceitos e tantas ideias de fração? Onde a fração aparece no nosso dia a dia? Se você respondeu que a fração faz parte do dia a dia, você acertou. Olha aqui alguns exemplos. O dinheiro que a gente usa também pode ser interpretado como divisão de partes iguais. Veja bem, nós podemos pegar uma nota de R$10, dividir em duas notas de R$5. Ó, era 10, continua 10. Uma fração. Aqui era 10, aqui 10. Dividiu 10 em duas partes iguais. Um outro exemplo. Vamos pegar R$20 aqui desse dinheiro sem valor. Podemos dividir em duas notas de R$10. O 20 dividido em duas partes iguais. Um outro exemplo que a gente pode encontrar muito no nosso dia a dia são as medidas. Podemos perceber aqui na régua que ela é dividida em partes iguais, em frações, né? Aqui a gente tem uma régua de 20 centímetros e aí a gente percebe que ela está dividida em várias partes de 1 centímetro. Se a gente fosse observar aqui só 1 centímetro, a gente percebe que ele é fracionado também em pedaços menores. Então aqui é um uso cotidiano das frações em medidas. Uma outra coisa importante é que a fração também tem a história da pizza, né? Olha lá. Então aqui você percebe que aqui é uma figura geométrica de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Essa figura ela pode ser dividida em 8 partes iguais. Então é muito comum a gente encontrar exemplos de fração com esse desenho da pizza. Um outro exemplo muito cotidiano de uso das frações são nos conjuntos. Então, suponhamos que nós temos aqui um conjunto 2, 4, 6, nós temos um conjunto de 6 círculos vermelhos. Então, se eu for dividir em partes iguais aqui, eu posso dividir em 2 grupos de 3, mas eu também posso dividir em 3 grupos de 2, mas eu também posso dividir em 6 grupos de 1. E cada grupo desse representa a fração do conjunto inteiro.
Se nós pegássemos e colocássemos aqui duas pedras coloridas, laranja, por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, que das 8 pedras, 2 partes de 8 são laranja e 6 partes são vermelhas. Então, também é um outro uso convencional das frações. Também usamos as frações quando a gente vai falar sobre horas, meia hora, 1h30. Percebam que a fração faz parte do nosso dia a dia. Agora, outra coisa muito interessante, se você ainda não percebeu, o jogo de xadrez, um jogo muito conhecido, ele tem um tabuleiro fracionado em partes iguais. Então, cada quadrado desse aqui é uma fração do tabuleiro. E aí o desafio, eu quero que depois vocês pesquisem aí na casa de vocês, qual é a fração que representa um quadrado apenas desse tabuleiro. Pesquisou? Estou aguardando sua resposta. Então, pessoal, até agora nós conversamos sobre o seguinte, o conceito de fração, que é nada mais que dividir em partes iguais. Falamos um pouquinho sobre o histórico das frações. As frações surgiram há 3.000 anos atrás no Egito, quando eles resolveram usar uma corda para medir os seus terrenos. Também conversamos sobre o uso das frações no nosso cotidiano e percebemos que ela está nas medidas, no dinheiro, na receita, nas horas. Estamos cercados de exemplos práticos sobre fração, inclusive naquela receita deliciosa que você pode fazer na sua casa. E agora nós vamos aprofundar um pouquinho das ideias de fração. Então, na fala anterior eu disse para vocês que a fração pode ser parte de um inteiro, ela pode ser parte de um conjunto e ela pode ser parte da outra parte. Como assim, parte de um inteiro? Se a gente fosse hoje pegar um retângulo, dividir esse retângulo em 2 partes iguais, então eu vou tomar uma parte e aqui eu tenho a parte de um inteiro. E parte de um conjunto, como é que seria isso? Vamos para cá, parte de um conjunto, eu teria um conjunto de 6 bolinhas, como eu mostrei anteriormente, e daí eu vou tomar uma bolinha dessa. Então eu tenho aqui uma parte do conjunto. E parte de outra parte é quando eu já tenho aqui, nesse mesmo exemplo, uma parte, que aqui está representada por essa parte achurada, e eu redivido essa parte. Então eu tenho a parte da parte. Um outro exemplo muito prático é aqui na régua, A régua de 20 centímetros, se eu tomar 10 centímetros e depois tomar 5 centímetros, eu estou tomando a parte de uma parte. Então, todos esses elementos, eles estão agregados ao conceito de fração. Fração não é apenas pegar uma quantidade qualquer e dividir. Se ela não estiver dividida em partes semelhantes, em partes iguais, equivalentes, em matemática não representam o conceito de fração. Vamos falar agora sobre como podemos representar matematicamente uma fração. A gente vai encontrar frações representadas de um modo característico em matemática. Elas vão ser representadas por um número A dividido por um número B. Esse número A nós damos o nome de numerador. O numerador significa quantas partes nós tomamos da fração. E o denominador significa em quantas partes essa fração foi dividida. Esse traço aqui, ele é um representativo do divisão. Em alguns momentos você pode encontrar A/B, que também significa a mesma coisa. Agora nós vamos mostrar isso em números. Suponhamos aqui que a gente tem uma deliciosa barra de chocolate. E eu quero comer 2 pedaços, eu tomei 2 pedaços dessa barra. Para representar matematicamente a fração que eu comi do chocolate, eu teria no denominador em quantas partes
eu dividi a barra de chocolate. Então, vamos colocar aqui o traço. Esse traço representa a divisão. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4. 4 partes. Dessas 4 partes, eu comi, ou tomei, ou dei, ou separei 2 partes. Então, o numerador 2, o denominador 4. O denominador está expressando em quantas partes eu dividi o todo e o numerador está expressando quantas partes eu tomei do todo. Agora vamos voltar para aquela nossa pergunta. Vocês lembram? Eu perguntei para vocês que fração representaria aqui no nosso jogo de xadrez, famoso jogo de xadrez, um quadrado desse tabuleiro inteiro. Olha só que interessante. O tabuleiro de xadrez, ele é um quadrado que foi dividido em partes iguais, né? Então, eles fizeram vários outros quadrados aqui. Se nós fôssemos contar, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras e cada fileira com 8 quadrados. Significa que nós temos quantos quadrados? Quem respondeu 64 acertou, 64 quadrados. Então, esse quadrado, vamos voltar para o desafio, foi dividido em 64 partes. E eu perguntei para vocês qual fração representaria um quadrado desse aqui. Então, se eu tenho 64 e eu tomei 1, então 1 de 64. O meu numerador seria o 1 e o meu denominador 64. E aí, você acertou? Tomara que sim. Já sabemos que a parte superior significa o numerador e a parte inferior significa o denominador. Então vamos entender agora, vamos relembrar, né, como a gente faz para fazer a leitura e a representação dessas frações. 1 sobre 2, a gente lê 1 meio. Em muitos lugares a gente pode encontrar também metade. Então, 1 meio é uma fração muito conhecida, meio quilo, metade de, né? É uma fração muito usual em receitas, em hora, meia hora, né? Se uma hora tem 60 minutos, 30 minutos, meia hora. É uma das frações mais usadas. Se a fração onde temos o denominador 3, a gente chama de terços. Então, aqui a gente tem 1 terço. Em alguns lugares, você vai encontrar a terça parte. A terça parte significa você tomar 3 partes de algum conjunto ou elemento que foi dividido em 3. Quando a fração tem o denominador 4, nós dizemos 1 quarto. Não é o quarto de dormir, não. Esse quarto é a quarta parte. Significa que você está pegando e dividindo em 4 partes do mesmo tamanho. Nesse exemplo, nós temos uma fração onde o denominador é o número 5. Significa que o conjunto ou inteiro foi dividido em 5 partes iguais. Nesse caso, nós temos 1 quinto. Caso esse conjunto seja dividido em 6 partes ou inteiro dividido em 6 partes, nós dizemos que temos 1 sexto. E aí, em 7 partes, temos 1 sétimo. Se for em 8 partes, dizemos que temos 1 oitavo. No caso, repartirmos o inteiro em 9 partes, temos 1 nono. E em 10 temos 1 décimo. As frações decimais, elas são frações também muito usuais. A gente conhece muito 1 décimo quando é em
100 a gente fala que é 1/100, e quando é em 1000 a gente fala que é 1/1000. Aqui, por exemplo, nós acabamos de dar o exemplo da régua, falamos de milímetros, então são frações de 1000, decímetros, fração de 10, centésimos, frações de 100. Então essas frações são muito usadas principalmente para medidas e quantidades monetárias. Agora, quando as frações elas não fazem parte desse conjunto mais usual de meios, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos, centésimos e milésimos, elas têm uma representação, uma leitura diferente. Então a gente fala 11 avos. Avos? O que é esse negócio de avos? Da onde apareceu isso? A palavra avos é uma palavra que veio do latim. Ela veio de oitavos, mas acabou sendo popularizada como avos e ficou representando uma divisão que não fosse essas divisões convencionais. Então, até 10 nós temos nomes especiais, os décimos, centésimos e milésimos. Quando não fazem parte desse conjunto que está exposto no quadro, a gente vai falar avos. Então aqui eu tenho 11 avos. Tem acento avos, gente? Sim ou não? Não. Não é avós, não é o vovô e a vovó, é avos. 15 avos. 15 avos. 64 avos, que foi 64 avos, vou escrever aqui mais embaixo, que foi o que a gente brincou lá no xadrez. 64 avos. Marli, e se aqui for 2? 2 meios. E se aqui for 5? 5 terços. E se aqui for 3? 3 quartos. E se aqui for 10? 10 quintos. E se aqui for 4? 4 sétimos. Então, o número de cima você lê ele normalmente e o de baixo você vai colocar aqui a leitura fracionária referente ao denominador. Então, como ler uma fração? Para não esquecer, prestar atenção nesses nomes: meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, centésimo, milésimo e avos. Não esquecer que esses numeradores podem variar e aí a gente usa o mesmo raciocínio. Então, agora que a gente já conhece o conceito de fração, já aprendeu como fazer as leituras, é hora de praticar. Vamos juntos. Vamos observar essa fração. O numerador é 2, o denominador é 3. Lembram do nome? Quando o denominador é 3, nós falamos terços. Então, aqui eu tenho 2 terços, um inteiro que foi dividido em 3 partes e nós tomamos 2 partes. 2 terços. Vamos para o segundo exemplo? Vamos lá. Numerador 3 e o denominador 8. Quando o denominador é 8, nós chamamos de oitavo. Então, aqui nós temos 3 oitavos. Vamos escrever? 3 oitavos. 3 oitavos. O inteiro foi dividido em 8 partes e dessas 8 nós tomamos 3. No nosso terceiro exemplo, nós temos uma fração onde o denominador é 12 e o numerador é 5. Significa que o inteiro foi repartido em 12 partes iguais e nós tomamos 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Quem lembra, até 10 a gente chega nos décimos, a partir de 10 nós temos avos. Então aqui nós temos 5, 12 avos,
Eu poderia também representar essas frações a partir de conjuntos, né? Aqui nós estamos pegando aquela ideia de inteiro, o inteiro dividido em partes. Mas vamos olhar como ficaria essa representação em conjuntos. Agora nós vamos fazer aquelas mesmas representações, 2/3, 3/8, 5/12, a partir de conjuntos, para a gente não esquecer que a ideia de fração também está associada a conjunto de elementos. Então vamos lá. No primeiro exemplo de 2/3, então eu tenho um conjunto de 3 elementos e tomo 2 partes, 2/3. No exemplo de 3/8, eu tenho um conjunto de 8 elementos. Nesse conjunto de 8 elementos, eu tomo 3 partes, 3/8. E no último exemplo, que foi o exemplo dos 5/12, nós temos aqui um conjunto de clipes. Temos 12 clipes. Ajudem aí a conferir, 12 clipes, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Desses 12 clipes, nós vamos tomar 5, porque 5 é o numerador. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5/12 representado a partir de conjuntos. Então, pessoal, hoje nós falamos muito sobre frações, né? Mas antes de encerrar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo de hoje, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma curiosidade para contar. As frações estão muito articuladas com conceitos matemáticos e estão relacionadas à música. Mas como eu não sou uma expert em música e eu só sei brincar de guitarra, de videogame, eu vou convidar uma amiga que vai conversar com vocês sobre a matemática e a música. Mas eu estou falando de fração, tem alguma coisa a ver? Tem sim, e é a Mariana que vai conversar com a gente hoje sobre isso. Vem cá, Mariana, agora é com você. Bom dia, estudantes da Rede Pública do Distrito Federal. Meu nome é Mariana Almada, sou professora da rede e estou aqui hoje para fazer uma pergunta curiosa. Qual é a presença da matemática e como é a presença da matemática no seu cotidiano? Não dá para viver sem matemática no seu dia a dia. E aí, a matemática ela faz parte da vida. A matemática ela faz parte da poesia, ela faz parte das aulas de português na escola, quando a professora fala encontrem a oxítona, a paroxítona, a proparoxítona, e você fica paralelepípedo, você põe ritmo na divisão silábica. Na natureza, quando encontramos as flores, as folhas, quanta linha, quanta geometria. Na ética, que é ética, Mariana? Ética são nossos princípios, nossos comportamentos, nossos valores, e cada dia mais a gente vai buscando ser ético, porque ético é do ser. Ninguém ensina ética, é você que com os seus exercícios diários você aprende. Por exemplo, sua mãe diz, divida esta barra de chocolate com seu irmão ou sua irmã, o que você faz? Vamos dividir ao meio, justamente. Aí chegam 6 colegas, e agora? Pois agora vamos dividir em mais pedacinhos, né? 1 sobre 6, 1 para 6 pessoas. Então, e da mesma forma como essas questões, esses elementos estão presentes na matemática, a música também, a música na vida, no movimento, na nossa história. Um músico compõe a sua história numa música, na letra, no sentimento. Quando nós ouvimos uma música, nós vamos para o passado, nós nos reportamos para um momento da nossa vida em que essa música foi muito cantada. E aí eu sinto muitas vezes com a música aquele momento que eu vivi. A música também ela se divide no tempo. Quando falamos de tempo, olha aqui o tic-tac do relógio que Vinícius de Moraes canta, passa tempo, tic-tac, passa a hora. E é assim que vai acontecendo a matemática na vida. E estamos falando aqui da música. Na divisão desse tempo, Lulu Santos tem uma música que ele canta:
Não existiria som se não houvesse o silêncio. Sim, a música é som e silêncio, é figura e pausa. Se a gente fosse escrever a música, e as pessoas escrevem música, e você vai pesquisar isso depois nos livros, na internet, como é a música escrita, como é a música tocada, como é a música sentida. Então eu vou colocar aqui rapidamente as figuras musicais e a divisão, como acontece na matemática, como aconteceu no chocolate. Não dividimos o chocolate em 2, se fosse escrever era 1 e embaixo 2. Depois dividimos em 6, então 1 inteiro sobre 6, né? E a música nós fazemos também a mesma coisa, eu vou mostrar aqui. Nós temos uma figura musical que a gente chama as figuras de bolinhas no papel, mas são as figuras musicais. E dentro das linhas, que são as pautas, elas se chamam notas. E elas vão sendo o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? E elas compõem toda a música. Então, só para mostrar como que a música também se divide no tempo, e os músicos desenham, escrevem muito bem o tempo na partitura, aqui nós temos uma figura que chama semibreve. Ela é um inteiro. Se eu fosse dividir essa figura em 2, ela tem outro nome, outra figura, que nós chamamos de mínima. Então, se aqui é um inteiro, cada mínima vai valer quanto se nós dividirmos em 2? Lembra do chocolate? 1, 2. Então é 1 inteiro que eu dividi em 2 partes. Se eu fosse escrever era 1 e embaixo 2. 1 sobre 2. Parou aqui? Não. Aí nós temos simplesmente a semínima. E a semínima é assim. Cada mínima se divide em 2 semínimas. Cada mínima se divide em 2 semínimas. Se eu fosse escrever este tempo, como eu escreveria? Dividiu em quantas? 4. 1 sobre 4, ok? E continua? Continua. Aí nós temos a colcheia. Cada semínima se divide em 2 colcheias. Ou seja, neste inteiro, ela vai ter quantas colcheias? Faz o cálculo. 8. Depois, cada colcheia vai se dividir na semicolcheia. Cada colcheia tem 2 semicolcheias. Se aqui é 4, aqui 8, aqui vai ser 16. Então, vamos pesquisar essa divisão matemática na música, ok? Parou na semicolcheia? Não. Vem a fusa, tem a semifusa. E na sequência matemática, nós vamos dividindo as frações. E é o tempo dividido aqui, ok? Você vai agora fazer as suas pesquisas. Como pesquisou Pitágoras, Beethoven, Leonardo da Vinci na arte, o Galileu, Descartes, sim, pessoas que estudaram N componentes para poder fazer associações com a música. E você não perca tempo, quando voltar desse momento que precisamos fazer uma pausa em casa para poder cuidar da nossa saúde e da saúde das pessoas, nós vamos fazer o quê? Nós vamos procurar colegas na escola, o professor, a professora, o seu amigo, a sua amiga que faz música e vamos discutir música, mesmo porque tem uma temática aí da OBMEP que é música e matemática em 2020. Então não perca tempo, ok? Um grande abraço para você e não esqueça da pesquisa.